preferia que meu marido tivesse me traído porque a humilhação teria sido menor. Você não vai acreditar, não. O que foi que esse homem fez comigo? Vocês acham que homem é o quê? Só porque é brasileiro? Não presta? Não, minha filha. Homem é homem em qualquer lugar. Eu me mudei para os Estados Unidos quando eu era bem novinha, sabe? Com a minha família. Então eu cresci aqui e foi aqui que eu conheci o meu atual marido, né? Um homem perfeito, um super cavalheiro, super mão aberta, muito atencioso, o dito homem perfeito, sabe? Então não foi difícil me apaixonar por ele. Começamos a namorar até que ele me pediu em casamento e eu aceitei. E nós tínhamos um casamento realmente muito sólido. Por uns anos, nosso casamento foi um casamento, poxa, muito bom. Eu não tinha do que reclamar. Até que eu comecei a desconfiar de algumas atitudes dele. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: esse homem tem outra mulher. Comecei a desconfiar, e homem, quando tá escondendo coisas, você já sabe, não sabe disfarçar. Então, realmente, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi que tinha outra pessoa. E aí eu comecei a investigar, né? Pegava o celular dele, mas não via nada. Até que eu comecei a seguir ele em alguns lugares. E aí eu consegui instalar um aplicativo no telefone dele pra ver a questão de localização. Só que esse aplicativo não era muito bom, né? E eu também não sabia mexer muito bem com essas coisas. Então, tipo assim, esse aplicativo, ele sempre mostrava mais ou menos a rua que a pessoa tava, mas não era certeiro em qual casa ou qual prédio que essa pessoa tava. E aí, das vezes em que eu segui ele, eu fui usando esse aplicativo, muitas das vezes eu acabava perdendo ele no meio do trânsito, porque meu marido, ele dirigia igual louco. E já eu não, eu sou uma pessoa, né, mais medrosa pra dirigir. Então tinha vezes que ele passava sinal vermelho e eu ficava, então eu nunca conseguia chegar junto com ele ao local pra saber aonde é que ele entrava. Eu sabia a rua que ele tava, mas eu não sabia que local que era. E já teve vezes em que eu tentei, né, ficar esperando pra ver se ele saía, só que, tipo, às vezes acontecia alguma coisa, eu tinha que voltar, ou ele demorava muito, então, sabe, eu nunca conseguia. Eu ia, tipo, naquela rua, né, aonde ele ia, nessa rua tinha alguns bares, tinha algumas boates, tinha casas, então, assim, podia ser em qualquer lugar que ele estaria ali. Até que teve um dia que eu falei assim, quer saber? Ele tinha me falado, né, que ele ia fazer um negócio lá, que era a desculpa dele pra ir, e eu falei assim, quer saber? Eu vou sair de casa antes dele e vou ficar esperando lá na rua. Já, porque como eu sei que é pra lá que ele vai, eu vou ficar esperando e assim eu vejo onde é que ele vai entrar. E aí foi o que aconteceu. Eu fui lá pra saber de rua, cheguei antes dele e fiquei esperando. Quando ele chegou, eu vi ele entrando em uma boate. Aí eu falei, ele tá assistindo, né? Porque essa boate, é o que nos Estados Unidos tem muito, né? De boate, né? De mulheres assim. Enfim. E aí eu falei, ele tá assistindo essas coisas, tá se metendo com essas prostitutas, que desculpa, pra mim é prostituta. E aí eu vi ele entrar tal, eu fiquei um tempo parada dentro do carro, naquele estado de será que eu vou, será que eu não vou, será que eu quero ver, será que eu não quero ver. Fiquei um tempo criando coragem, chorei um pouco e depois falei, não, eu vou. E aí eu fui. Quando eu entrei lá, não era uma boate de mulheres, assim, né? Era uma boate onde tinha homens na plateia assistindo, mas as pessoas que estavam fazendo seus espetáculos, digamos assim, eram travestis. Desculpa, na verdade eu não sei nem se eu tô usando a palavra certa, mas eram homens vestidos de mulheres. Estavam com roupas íntimas, outros estavam com roupas eróticas, e dançando na frente de homens e pegando dinheiro. E aí na hora eu falei, gente, será que meu marido ele gosta de assistir esse tipo de coisa? Será que ele, né? Mas ele não tava assistindo, menina. Ele tava dançando. Quando eu reconheci ele, que o meu olho foi certo nele e ele me viu, imediatamente ele ficou pálido, branco. Ele, sabe, toda aquela cor que tinha na cara dele, sumiu. E eu não tive, assim, reação de ir até ele, falar com ele, fazer um escândalo, gritar, nada. Eu fiquei realmente tão assustada que eu não tive reação nenhuma, sabe? Então eu simplesmente só fiz virar de costas, sair, fui correndo pro meu carro e fui embora pra casa, porque eu não tive reação, assim, eu fiquei tão assustada que eu não consegui fazer nada. E aí logo em seguida ele chegou, né, e eu já tava lá totalmente sem saber o que fazer, e aí ele chegou, veio com aquele papo de, eu vou te explicar o que aconteceu, deixa eu te explicar, isso que eu falei, eu não quero. Eu xinguei ele, chamei ele de gay, de viado, todos os nomes brasileiros desse tipo, xingamentos desse tipo que vocês podem imaginar, porque pra mim era isso que ele era. E ele veio com o papo dizendo que ele não era, que ele não ficava com os homens, que ele fazia aquilo porque ele achava divertido, e era um dinheirinho a mais que entrava, mas que ele não ficava com a mesa, e eu tipo, tá, aplica. Enfim, a gente teve uma briga realmente bem feia por conta dessa situação e a gente acabou se separando. E eu pensei muito em expor ele, sabe? Em expor ele pra família, expor pra todo mundo. Mas, sinceramente, eu acho que quem ia sentir mais vergonha era eu. Eu ia ficar com mais vergonha do que ele. E também eu pensei muito na família dele. A família dele foi uma família assim, que sempre me acolheu demais, sabe? A mãe dele sempre foi uma segunda mãe pra mim, o pai dele foi um segundo pai. Então, eu não tive coragem de fazer isso com ele, mais por consideração à família dele, sabe? Que eu sei que seria um grande choque pra família. Então eu resolvi só me separar dele e fingir que nunca vi nada. E aí a gente inventou uma desculpa pras pessoas e entramos nesse acordo, né? De não contar nada pra ninguém. Eu acredito que até hoje ele deve estar fazendo o que ele faz. Sinceramente, não sei qual é o real motivo, objetivo, enfim, pelo qual ele tá fazendo isso. Mas ainda bem que eu consegui descobrir e me libertar, né? Porque, sinceramente, esse papo de eu nunca fiz nada com nenhum homem, não acredito não. O dia que um homem fingiu ser missionário pra dormir na minha casa. Já faz uns 15 anos que isso aconteceu, só que isso marcou demais a minha vida, tanto que eu nunca mais esqueci disso e também nem tem como esquecer. E nessa época eu tinha 17 anos e eu sou filha de pastor. E quando isso aconteceu, nessa época, era muito normal os pastores chamar missionários de fora pra poder pregar na igreja. E o meu pai, ele sempre chamava missionários de fora, pastores de fora, pra poder pregar na nossa igreja em dias de campanha. Até que um amigo do meu pai, que também era pastor na época, ele falou pro meu pai que tinha levado um missionário na igreja dele, que esse missionário era muito bom, era uma bênção, era realmente usado por Deus, e falou pro meu pai, olha, se eu fosse você, eu fazia uma campanha e chamava ele pra pregar. Beleza, meu pai entrou em contato, né, com esse missionário e marcaram um dia pra esse missionário vir pregar na nossa igreja no dia da campanha. Só que esse missionário, ele morava muito longe, então ele teria que vir e dormir. Nisso meu pai foi, separou um hotel pra ele, tudo certinho pra ele poder ficar tranquilo. E no dia que ele ia chegar na nossa cidade, ficou combinado que meu pai buscaria ele na rodoviária e ele iria na nossa casa jantar, porque ele chegaria à tarde da noite, então ele iria na nossa casa, jantaria com a gente e depois ele iria
pro hotel pra poder dormir no hotel. Ok, chegou o dia, como combinado, meu pai foi até a rodoviária pra poder buscar ele, buscou, ele foi na nossa casa. E detalhe, naquela época, não tinha muito esse negócio de foto, essas coisas assim. Então, assim, a gente tinha visto a foto uma vez no missionário. E eu confesso que quando eu vi esse homem pela primeira vez, eu olhei e falei, nossa, como que ele tá diferente da foto. Mas assim, era uma coisa tão assim que eu não dei tanta moral. Beleza, chegou em casa, jantamos. E assim que a gente terminou, meu pai falou assim, olha, a hora que você quiser, eu já levo você pro hotel pra você poder dormir e descansar. E nisso o missionário falou assim, então, pastor, é que na verdade eu não me sinto muito bem ficando em hotel. Prefiro ficar aqui se o senhor permitir. Eu vi que o senhor tem uma casinha no fundo, pode jogar um colchão ali no fundo mesmo. E ali eu fico, porque eu não me sinto bem em hotel. Só que assim, meu pai nunca tinha feito isso. Todos os pastores e missionários que vinham pra pregar na nossa igreja, eles comiam em casa com a gente, mas na hora de dormir, todo mundo dormia no hotel. Então, assim, meu pai não tinha costume de deixar ninguém dormir em casa. Nisso, meu pai falou que não, que era melhor ele ficar no hotel, que não sei o que. Meu pai tentou convencer ele. Só que ele era tão chato, mas tão chato, que ele insistiu tanto. Ele, não, pastor, eu prefiro ficar aqui, prefiro dormir na sua casa, me joga em qualquer canto aí mesmo, lá no fundo. E realmente tinha uma casa no fundo dessa casa onde a gente morava, e tinha móveis lá, porque quando vinha a família, ficava lá no fundo. Beleza, de tanto ele insistir, meu pai deixou, e ele acabou ficando nessa casinha lá do fundo. Ok, ele foi lá, tomou o banho dele, descansou, e quando a gente entrou pra dormir, meu pai trancou toda a casa. Mas eu não sei o que esse homem fez, que ele conseguiu abrir a porta da cozinha. E adivinha o que ele fez, gente? Ele foi até o meu quarto pra tentar de mim. Eu começava dizendo que ele foi até o meu quarto pra tentar de mim. Quando eu vi aquele homem no meu quarto, eu comecei a gritar desesperadamente, porque eu senti a presença dele ali. Comecei a gritar, e nisso eu acordei meu pai, acordei minha mãe, meu pai foi correndo até o meu quarto para ver o que estava acontecendo. Quando meu pai chegou no meu quarto, ele acendeu a luz, porque a luz estava apagada. Quando ele acendeu a luz, ele viu aquele homem do meu lado, próximo assim da minha cama, totalmente nu e com um negócio daquele jeito. Na hora, meu pai já foi pra cima dele, bateu. Gente, eu nunca tinha visto o meu pai daquele jeito, tá? Eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Enquanto meu pai batia, minha mãe ligava pra polícia. Beleza. Foi a maior confusão, meu pai segurou ele ali, a polícia chegou até que rápido, graças a Deus, e fomos todo mundo pra delegacia. Ele foi preso, a gente foi lá a gente foi depor, e beleza, fizemos lá tudo que tinha que fazer e voltamos embora. Gente, meu pai chorava, ele chorava feito uma criança. Mais ele chorava, mais esse homem chorava. Ok, no dia seguinte nós recebemos a notícia, na verdade a gente viu a notícia, de que foi encontrado o corpo de um homem jogado dentro da vala, morto com 35 facadas. E beleza, assistindo a reportagem, quando a gente viu quem era, gente, era o verdadeiro missionário. Mas eu vou resumir pra vocês o que aconteceu. Esse homem, ele morava na rua da igreja, só que assim, eu nunca tinha visto ele, ninguém nunca tinha visto esse homem na vida. E esse homem, ele ficava de olho em mim, ele sempre ficou de olho em mim, isso foi palavras dele. E ele ouviu meu pai falando no altar, que buscaria o pastor, ele ouviu tudo, ele ficou sabendo de tudo. Então o que ele fez? Ele sabia que o missionário ia chegar na rodoviária, ficou esperando, sabia quem era, porque ele tinha visto uma foto, porque a gente tinha soltado a foto no folhetim da igreja. Ele viu a foto, matou o missionário pra pegar a roupa, se passar pelo missionário só pra poder ir em casa, pra poder abusar de mim. E detalhe, lembra que eu falei pra vocês que eu estranhei porque ele era diferente da foto? Só que por mais que ele era diferente, parecia muito, lembrava muito. Então assim, por isso que eu também, no dia, também nem dei muita moral, mas devia ter me ligado, né? Enfim, o falso missionário, ele foi preso, pegou um bom tempo aí de prisão. Na verdade, eu acredito que ele tá preso até hoje. Não fiquei sabendo mais nada, a gente não teve mais contato com nada, porque a gente foi embora da cidade. Quando aconteceu, os meus pais, eles entregaram a igreja, eles deram um tempo, não quiseram mais pastorear. Até hoje, meu pai nunca mais quis pegar a igreja. Isso mexeu muito com ele, meu pai entrou em depressão, meu pai se culpou demais. Então assim, isso mexeu demais com a cabeça do meu pai e ele não quis. A gente vai na igreja, ainda a gente frequenta a igreja, mas o meu pai, ele não é mais pastor, ele não pastoreia mais nenhuma igreja. E sobre o verdadeiro missionário, coitado, infelizmente ele faleceu mesmo. E é uma coisa, gente, que marcou a minha vida até hoje, parece que foi ontem. Toda vez que eu conto essa história, parece que foi ontem, parece que eu tô revivendo tudo de novo, sabe? É muito difícil lembrar disso, mais difícil ainda pelos meus pais. Eu fico triste porque eles amavam o que eles faziam, meu pai é uma pessoa maravilhosa, um pastor incrível. Eu fico triste, sabe, por eles abrirem mão disso, mas Deus sabe de todas as coisas e eu oro muito pra Deus. E eu sei que na hora certa, se for pra eles voltarem, eles vão voltar.